Atenção, está no ar. Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Olá, eu sou o Thiago e estamos começando mais um Vozes Populares, o podcast que escuta o que o povo brasileiro tem a dizer. Nesse episódio, estamos começando a série Amazônia, que trataremos sobre memórias e lutas populares na região amazônica. Nessa empreitada, estaremos conversando com lutadores e lutadoras do povo, estudantes, artistas, professores, pesquisadores e outras personalidades da região. Inicialmente, estaremos tratando das pelejas populares aqui do sul e sudeste paraense, região que é palco de muitas lutas e vitórias, tanto no campo quanto na cidade. Perdemos muitos camaradas, mas não foram perdas em vão. Ganhamos muitos territórios e seguimos em marcha. Então vamos lá. Mas antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e nos seus tocadores preferidos. Hoje temos a satisfação de conversar com um camarada muito especial, que é o Emanuel Vanberg, o Mano. Vai lá, Mano, se apresenta aos ouvintes do Vozes Populares. Tá certo. Tiago, é muito interessante, eu acho importante da gente poder falar e contar essas histórias, porque nos livros de história não tem, né? E como eu sou já avó, então é muito fácil contar histórias, já aprendi com meus netos, tá? Eu cheguei aqui em julho de 75, né? Vou completar 48 anos que eu cheguei aqui. Foi interessante porque tinha dois pais, sou francês, né? Sou francês e tinha dois padres que trabalhavam aqui, que eram franceses, e quando abri a Transamazônica, um morava no São Domingo e o outro na Palestina. E eles precisavam de alguém da área rural para acompanhar os colonos que estavam chegando e etc. Foi desse jeito que eu vim para cá. Eles foram me visitar e me falaram bem claro que não ia ser fácil. Era, na época, ainda não tinha acabado a guerrilha e por isso ninguém queria trabalhar com eles aqui. Aí foram dizer, bora trabalhar conosco. Quando eu cheguei já tinha acabado a guerrilha, mas eu fui morar na Palestina, na beira do Araguaia, e comecei a trabalhar conhecendo primeiro, conhecendo o que era esse sistema de produção da agricultura familiar na nossa região, né? Aprendi muita coisa porque eu nunca tinha visto um pé de arroz, um pé de banana, nunca tinha visto nenhuma árvore da Amazônia, eu não conhecia nada disso, né? Mas eu conhecia que era a agricultura e percebi logo que não precisava a mesma coisa do que na França. Eu sempre aprendi, tanto na França e aqui também a mesma coisa. Geralmente o agricultor não fala muito do que ele faz, mas ele vai mostrar. Vai na roça, mostra o que ele faz, mostra os bichos que ele tem e etc. A mesma coisa do que a agricultura familiar que tem na França. Aí então, eu aprendi. Eu acho que a língua não foi assim tão difícil, né? Mas aprender todas as coisas da agricultura familiar daqui, as plantas daqui, os bichos daqui, os pássaros daqui, rapaz, isso aqui não é fácil não, né? Outra, por exemplo, andar na mata, né? De chinelo, tudo isso aqui teve que aprender, né? Foi muita coisa nova, né? Mas uma segunda coisa assim que eu percebi logo que eu cheguei, que não tinha nem ideia da grande monstruosidade que é o tal de latifúndio, né?
Essa aqui, tinha ouvido falar, a gente tinha até a impressão que estava acabando, né? E logo a gente percebeu o que era essa mentalidade, eu chamo de mentalidade do latifúndio, que é a mentalidade colonialista, uma, uma sexista, chamaria assim, escravagista como mentalidade e extremamente, como que chamaria assim, saqueador da natureza, né? Não tinha ideia que era desse jeito. E quase logo eu percebi também, eu sou agrônomo, né? Fui trabalhar várias vezes com os agricultores, aprendi que era um facão, que era uma enxada desse tamanho, e etc. Toda isso aqui aprendi a fazer e a trabalhar. E a grande questão é de ver essa diferença enorme entre a agricultura familiar, que, que é principalmente que quer uma terra para o sustento, para o trabalho, e o outro que quer a terra para acabar com os recursos naturais, né? Isso aqui é realmente impressionante. Então, se ele quer utilizar, muitas vezes o latifúndio, principalmente naquele tempo, não produzia nada, apenas saqueava a natureza. Por exemplo, na nossa região aqui, todos eram, vendia madeira, né? E depois da madeira que tinha nada, né? A não ser plantar capim, né? Então, foi nesse ambiente que eu cheguei aqui na nossa região e vi logo que o problema da agricultura familiar não tinha, não tinha nenhum problema para produzir, né? Se a gente deixava eles produzir, que essa que é a grande questão, né? E no fim das contas o problema não era produzir, era ter terra para produzir, né? Então, por acaso, exatamente 6 meses depois que eu cheguei aqui, o padre Humberto, a irmã Dorothy, né, Ademir Martins e outros me convidaram para criar a CPT Regional Norte 2 em maio de 76, até hoje eu me lembro. E na volta, nós voltamos de carro, inclusive com o carro, era a Ford Rural do MEB. Nós decidimos, na volta nós decidimos que chegando aqui a gente ia criar a CPT, né? E era relativamente fácil porque já tinha uma turma grande do MEB, que era o MEB era Movimento de Educação de Base, e tinha toda uma infraestrutura de escritório muito interessante, né? Máquina de escrever, naquele tempo era máquina de escrever, era mimeógrafo, tinha papel, mesa e tudo, e até arquivo e etc. E essa turma do MEB apoiou muito justamente o início do trabalho da CPT daquele tempo. Ademir Martins, que acabou de falecer semana passada, inclusive era vamos dizer assim, o primeiro secretário da CPT aqui de Marabó, né? Eu morava na Palestina, a 100 quilômetros daqui, e percebi logo também que o grande problema da questão aqui ia ser justamente a questão da terra. Vim para cá, era irmão leigo da congregação daqueles dois padres. Era formada em técnico agrícola, consertador em máquina agrícola, né? E já estava com plano de fazer direto também meu mestrado de agronomia, né?
mas antes de vir aqui também fiz o, o bacharel de filosofia na Católica de Paris, né? Foi desse jeito que eu vim para cá, né? É bom dizer que pouco tempo depois, quando o Ademir foi para candidato a vereador aqui, pelo PMDB e logo entrou no PT, quando ele assumiu a vereança, foi eleito, então eu assumi também a coordenação da CPT daqui, me mudei para cá, me casei e fiquei aqui nesse tempo todinho. Então eu tive a chance e o privilégio de viver, vamos dizer, a história da chegada, da instalação e da consolidação da agricultura familiar na nossa região, né? Por sinal, trabalhei 12 anos na CPT, 12 anos no programa CAT, aí trabalhava na FATA como agrônomo nos projetos principalmente de assistência técnica, sociologia e meio ambiente. 12 anos trabalhei na Copservice, né, uma cooperativa prestadora de serviço de assessoria técnica para os assentados. E hoje estou exatamente 12 anos também como aposentado, agrônomo aposentado, com 4 filhos e 5 netos. E sendo aposentado, eu fui presidente do CODETER, né, do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Sudeste do Pará, durante um pleito, e depois fui assessor desse CODETER e também colaborador da Escola Nacional de Formação da CONTAG para os sindicalistas e apoiando, colaborador muito na tudo que é da educação do campo, da Unifesp e também do IFPA, onde passei uma semana, 3 dias na Unifesp a semana passada e amanhã já vou no IFPA também. Então essa que é a minha vida, bacana de ter vivido, tá? Aos ouvintes do Vozes Populares, a gente está aqui na casa do Mano, que fica em uma das periferias de Marabá, no bairro São Félix, e ele mora aqui tem uma bela floresta aqui no terreno do Mano, né? Tem várias casas e vocês devem estar ouvindo aí já os pássaros cantando, moto passando, né? Então, lá embaixo tem peixe, tem pequena horta. Tem peixe? Cria peixe aqui também? Peixe aquaponia, chamado. Né? Aqui, ó, essa estrutura aqui. Certo, daqui a pouco a gente vai lá olhar direitinho. Aí a semana passada ainda tinha um papagaio aqui que tinha dado uma brigada com outros papagaios, caiu no chão, acho que estragou a asa. Os gatos foram lá ver o que estava acontecendo, já percebeu o movimento, aí estava aqui, se recuperou, aí a gente abriu a porta e ele foi embora. Mas tinha um papagaio bonito aqui, bravo, mas está aqui, ó, ele estava aqui nessa gaiola. Aí. Então é isso que vocês estão ouvindo aí, a parte desse ambiente aqui onde nós estamos. É o escritório da gente, a biblioteca da gente aqui, tá? Certo. Então, Mano, tu estava falando, tu foi para Palestina, né? Uhum. Conta um pouco como foi essa chegada lá na Palestina. Bom, aí já contei como que eu cheguei, por que eu cheguei, né? Mas na Palestina fiquei lá até 81, até assumir a coordenação da CPT daqui, né? E também que eu casei, exatamente nesse período que eu casei. Eu acho que eu fui eleito, alguns me comentaram, eu fui eleito porque sabia que ia ficar, né? Casando ia ficar, né? Então esse período da Palestina foi muito interessante, porque além de conhecer muito melhor o que era a agricultura familiar aqui, né? As práticas e etc.,
foi o período também que eu chamaria do início da democratização no Brasil, né? E trabalhava na igreja e o fim de semana eu passava montando, apoiando, e principalmente dando os cursinhos a gente chamava, nas comunidades eclesiais de base, se chamava Fé e Política. Todo fim de semana ia em uma. Não só eu, mas também eu tinha o padre Roberto, as irmãs que moravam do São Domingo. Então foi assim. E durante a semana eu tinha uma horta e quando veio trabalhar na região daqui o padre Geraldo, ele era técnico agrícola, então ele foi morar comigo. E aí a gente montou um viveiro de pimenta do reino, café e citro enxertado, né? Eu aprendi muita coisa com ele nessa questão. E uma coisa interessante que começou, principalmente com os primeiros problemas de terra naquele beira de rio, no centro, se chamava o centro, era o centro da mata. Começaram a aparecer grileiro que dizia que tinha lote, que tinha o título da terra e etc. Né? E aí a gente estava vendo que fora a CPT não tinha ninguém que apoiava. E a CPT é um serviço de igreja, não é uma organização popular. E aí, eu que sempre era o mais velho da família, sempre acompanhava meu pai no sindicato, nas cooperativas e tudo. Estranhava que aqui não tinha sindicato, né? Tinha, no fim das contas, mas era tudo pelego, né? Aí começamos nesses cursinhos, nesses encontros nas comunidades e tudo, começou a se dizer, mas aí alguns começaram a dizer, mas temos uma casa, mas a gente não mora nessa casa, se chama sindicato. Aí a partir dos anos 80 já foi discutido de tomar conta desse sindicato, né? E também a gente tinha influência da cidade, né? Em Belém e tudo, onde começou justamente os encontros das oposições sindicais, se chamava, naquele tempo, né? Onde alguns amigos participaram, né? Que eu conheci lá, por exemplo, o Virgílio Benezinho, que foram assassinados depois, eu conheci eles lá, nesses encontros, né? Mas também daqui foi o Almir Ferreira Barros, foi... E aí a decisão foi de tomar conta do sindicato, né? Aí, em Jacondá não tinha sindicato, quando foi declarada desmembrada, se não me engano, de Paragominas, né? Em 76, 77, aí foi criado o sindicato. Logo que foi criado o município, foi criado o sindicato. Aonde? Justamente junto com os poceiros, que já estavam na luta pela terra e etc. E Maria de Jesus ganhou a primeira eleição justamente no sindicato de Jacondá, que tu conhece ela, está viva ainda, foi depois deputado do PT e etc. Aqui em Marabá não tinha sindicato, porque os mutrões sempre tinham conseguido impedir a criação do sindicato. E aí fizemos o que a gente sabia fazer naquele tempo, inventamos uma grande reza de encontro dos animadores de comunidade da região de Marabá. Convidamos, fizemos uma publicação no Jornal Liberal, da publicação de uma convocação de uma assembleia, só que ninguém, naquele tempo o liberal nem chegava aqui, né?
e convidamos alguém do GETAT para confirmar a validade, para homologar, e alguém do Ministério do Trabalho para homologar. O sindicato foi criado dentro da igreja de Morada Nova, se não me engano, novembro, dezembro de 80. Né? Os dois outros sindicatos já tinham sido criados, por sinal, pelo INCRA, que era a área de colonização. Aí partimos a montar nossa famosa Chapa 2, né? E depois a primeira eleição a gente perdeu feio, porque o Curió e o GETAT estavam dando todo o apoio para os pelegos, mas na segunda vez a gente ganhou tanto no São João como no São Domingo, como no Itupiranga, né? Por sinal, Mané Monteiro lá em Itupiranga e Almir Ferreira Barros em São João. Então é interessante que, aí, se não me engano, 85, 86, toda essa região aqui já era dirigida por sindicato que vinha por direção combativa do sindicato. A mesma coisa lá e também em Conceição do Araguaia, e também com todo o apoio da CPT, onde trabalhava o padre Ricardo Rezende. Né? Então, só para te explicar assim, da Palestina que começou esse trabalho da ideia do sindicato, né? As comunidades, então, todo mundo se associou no sindicato e, claro, o dia das assembleias, todo esse pessoal foi criada delegacia sindical nessas comunidades que eram, a grande maioria eram poceiros em área de conflito, né? Aí levou mais de 5 anos para conquistar o sindicato, mas a gente conquistou, tá? Então, daí que nasceu a ideia do CAT, né? O que foi? Quem estava apoiando naquele tempo, eu chamaria assim, por fora do âmbito do ambiente sindical, quem apoiava justamente esses sindicalistas era a CPT, que já tinha o advogado, que já tinha um permanente, e aí fui trabalhar como permanente já da CPT, a gente já tinha secretário e tudo, né? Mas ao lado exatamente do MEB, continuando vizinho do MEB, né? Mas com advogado e tudo. E aí que se conseguiu muitas coisas bacanas naquele tempo. A ideia como dizia o sindicalista naquele tempo, né? Esses 4 sindicatos a gente se reuniu, era no fim das contas o sindicato, em oposição sindical que tinha ganho as eleições, né? Mas continuava a bater papo lá na CPT e tudo. Então, em maio de 88, esses sindicatos conseguiram já estava se desenhando isso aqui, mais de 300 mil hectares reconhecidos como poceiro reconhecido legítimo, né? Então, os mais antigos áreas que ia se tornar PA, né? Já estava conquistando naquele tempo. E a ideia era, sim, mas o que nós vamos fazer com essa terra? De que maneira nós vamos tratar essa terra? E a ideia foi de ir atrás, de tentar ter um apoio para pesquisar essa terra, dar apoio para a capacitação para os agricultores e também a capacitação para a gente saberia, a capacitação política para o dirigente sindical e também ver se não podia se fazer já ação de desenvolvimento, né? Fomos atrás dos órgãos oficiais que tinha naquele tempo aqui, em onde a gente chegou a perguntar se o pessoal tinha tido da terra,
Aí falaram que, claro que era poceiro. Aí disse que não podia fazer nada porque a entidade não trabalhava com ladrão de terra. Aí a gente foi embora, né? Como naquele tempo aqui já estava muito complicado toda a questão da terra. O ano 85, por exemplo, foi a Uba, a princesa, foi o assassinato do Todos esses foram massacres, né? 85 foi também do Canuto, né? Já tinha matado também. E aqui da nossa região já tinha acontecido todos esses massacres. Então, era uma região também muito, vamos dizer assim, uma mina para pesquisador, né? Exagerando um pouquinho. Também o projeto Carajás que estava entrando, estava acabando a barragem de Tucuruí, né? Então era uma região extremamente movimentada, assim, com uma grande chegada de imigrantes para cá, né? Então, pesquisador vinha para cá. E principalmente a gente ficou conhecendo aqui a pessoa que trabalhou na Transamazônica, né? Era uma pessoa do NAI, do Núcleo de Alto Estudo Amazônica, do UFPA. UFPA de Belém. E já tinha o campo aqui, o campo da UFPA aqui. Mas não era da área agrícola, era mais a área da educação e etc. E, então, a ideia foi, um belo dia fomos convidados, esses dirigentes sindicais e nós da CPT fomos convidados lá no NAI 3 dias, do auditório do NAI, ofereceu uma conversa, que era que era agricultura familiar na nossa região, daqui, né? E terminou a ideia de construir, de ter um programa da Projetoria de Extensão do NAI, não, da universidade, para apoiar justamente a pesquisa, a ação de desenvolvimento e a capacitação para a nossa região, daí que nasceu o CAD. A ideia, né? Quando chegamos aqui, aí o pessoal achou bom criar uma entidade dos agricultores, né, que foi a FAT, a Fundação Agrária Tocantins Araguaia, com os 4 sindicatos que dirigia a fundação, e o LASAT, Laboratório Socioagronômico de Tocantins, que era professor, funcionário também do Estado, né? Mas eram algumas unidades, assim, do NAI, mas também acho que era UFRA naquele tempo, era a faculdade de agronomia de Belém, 2 ou 3 professores também entraram. Então foi desse jeito que foi criado. Aí logo passei a trabalhar na FATA, inclusive nos primeiros anos como diretor executivo e depois responsável de projeto. Mano, você falou que o seu Almir foi um dos primeiros presidentes de sindicato a ser eleito aqui na região. É uma pessoa também que você teve bastante próxima, né, lá na Palestina. Conta um pouco aí sobre o seu Almir. Quem era o seu Almir? O Almir Ferreira Barros era um colono poceiro, né? E quando teve a instalação da Transamazônica, o lote dele era dentro justamente da faixa da Transamazônica, então ele era colono da Transamazônica, né? E ele se tornou animador da comunidade lá da vicinal Santa Rita, mais ou menos no quilômetro 100
da Transamazônica rumo ao Araguaia, né? Então, é aí que eu conheci o Almir, inclusive ele participava das reuniões, dos encontros Ele aprendeu a ler e escrever no MEB, né? E ele tinha muita facilidade, assim. Ele aprendeu também a falar em público, porque os animadores, eles falavam muito com o pessoal da comunidade, na hora do culto e etc. Né? Então, o Almir foi logo o mais indicado pela turma toda para justamente assumir quando chegou nas eleições em São João do Araguaia, né? E ele era bastante conhecido aqui porque ele rodava São João do Araguaia naquele tempo era Alberto Figueiredo, Bom Jesus, São Domingo, Brejo Grande e Palestina. E ele montou, principalmente nesses lugares aqui, montou delegacia sindical em todos esses lugares, antes de assumir o sindicato, né? Inclusive lá em São João da Araguaia, nem eleição teve que nomear uma junta governativa, porque eles não chamaram, acabou o mandato, né? O pleito deles, e aí tivemos que montar uma junta governativa, chamar para uma eleição e ganhamos, né? E claro, só tinha uma, era a nossa. A mesma coisa aconteceu em Tupiranga, né? Então, o Almir se tornou presidente do sindicato justamente de São João da Araguaia com essas áreas. É bom saber também que o Almir tinha, no caso de um conflito que podia acontecer entre os índios e os poceiros do Mai-Maria, ele conseguiu, justamente sempre falando que terra dos índios é terra de índio. E nós vamos no outro lugar, né? Mas ele também, foi assim que conheci o pessoal a turma do Suruí, né, em São Domingo, né? E hoje as duas áreas que podia ser em conflito, né? O limite foi respeitado o limite dos índios e de um lado foi criado o primeiro PA daqui, que é Arara, né, que foi o primeiro PA daqui, e o outro lá do Suruí, que foi justamente o PA Fortaleza, 1 e 2, que foi justamente os poceiros não entraram, mas aí foi uma amizade bastante grande, principalmente aqui com os Gaviões, com o Paiaré, que é o pai da Cátia, que hoje é cacique de uma das aldeias aí, né? De um dos povos da área do Mai-Maria. Então, esse cara tinha assim uma visão extremamente forte, né? Só para te dizer, eu me lembro muito bem que no conflito, eu acho que é do Cuxiú, o outro conflito por aí, ele estava junto com uma turma e o presidente do Getado disse, mas falou assim publicamente, mas seu Almir, por que o senhor não é colono, não tem uma terra? Que o senhor vai procurar terra para os outros? Né? Aí ele deu uma resposta que, claro, que o cara era milico, não entendeu, né? Mas todos nós já entendemos. E a resposta dele, que adianta eu ter uma terra se não tem vizinho? É uma resposta assim que só podia ser a gente da agricultura familiar que pensa isso aqui, né? O campesinato que pensa desse jeito. Né? Mas claro, o outro não entendeu, eu tenho certeza, mas todos nós entendemos muito, muito bem por que ele estava nessa luta. O Almir foi vice-presidente da FETAG, o primeiro vice-presidente da FETAG regional em Belém, né? Foi vice-presidente quando a CUT
ganhou, como se chamaria, uma direção ligada à CUT ganhou as eleições contra justamente o Pelego, que estava instalado, o Pelego interventor, estava instalado lá, não me lembro bem se foi 82, 83, coisa desse tipo, tá? Então, essa aqui. Gabarito do Almir, que pegaram as presidências do sindicato, o Manuel Monteiro, né? Também ele se tornou colono também lá no Rainha, né? E que estava na luta pela terra direta também, Maria de Jesus, né? Que se não me engano, ela foi eleita com 19 anos, né? 19 anos. E aqui em Marabá, então, primeiro foi o João do Cupu, mas tão ameaçada e que ele se afastou do sindicato, mas entrou logo o Antônio Chico, né? Amigão do Gabriel Pimenta. E o sindicato daqui foi formado, no fim das contas, na igreja aqui, já contei a história, né? Da igreja de Morada Nova, porque justamente era perto do Pau Seco. E foi realmente muita gente, os possuidores do Pau Seco e das comunidades da beira do Itacaiú, que criaram o sindicato de Marabá. Então era Antônio Chico. Então os primeiros conselheiros da FATA foi exatamente, eram 3 de cada sindicato, né? Foi Antônio Chico, Maria de Jesus, o Almir Ferreira Barros e o Manuel Monteiro, né? Por sinal, depois da presidente da FATA, eu era diretor executivo, tipo secretário, mas foi o Almir que foi presidente, o Manuel Monteiro também, e depois que o Chico Sibe ganhou as eleições lá de Marabá, também ele assumiu a direção da FATA. Era quase sempre o diretor da FATA era ex-presidente de uma dos sindicatos da nossa região. Hoje é bom relembrar que se naquele tempo só tinha 4 sindicatos, aí cada vez que tinha o desmembramento de um município, como já tinha lá uma delegacia sindical, a gente brincava dizendo, meia hora depois a gente criava o sindicato lá, porque já estava tudo não precisava muita frescura. Hoje, nessa área toda, eu acho que são 19 sindicatos FETAGRE Sudeste, né? E quase a metade hoje é dirigido, por sinal, por mulher, né? Inclusive a própria FETAGRE Heloína aí Só para dizer assim, assim, terminar dizendo, aí a gente vai falar dos 3 T's assim. Terminando dizendo que hoje, nessa região do sul e sudeste do Pará, na área do INCRA, nós temos 517 projetos de assentamento, 200 acampamentos, que seria essa área já ocupada e em via de ser reconhecido se não foram expulsos, né, porque pode acontecer, todos estão com mandato para ser expulsos, mas que parou com a pandemia. E nessa área toda, desses 517 assentamentos, com 200 acampamentos e tudo, representa 6 milhões de hectares, que não era da agricultura familiar. E representa 100 mil famílias. Né? 100 mil famílias, a gente poderia dizer que representa 1/4 da população do sul e sudeste do Pará. Somos mais ou menos 2 milhões, né, de habitantes aqui, contando até
o Mato Grosso. Então, esse aqui. Aí, o Almir Ferreira Barros, um belo dia, isso voltando nos anos 80, né? Um belo dia, lá no Cuxiú, que foi uma das primeiras grandes conquistas dos poceiros lá, foi o período que a gente chama aqui, que nós conquistamos a terra na Boca da Vinci, né? É uma expressão de lá, né? As nossas organizações, no fim das contas, elas têm três formas. Que a gente chamava na Boca da Vinci, quer dizer, com nossa própria força. A segunda era debaixo da lona preta, para poder conseguir políticas públicas, principalmente PRONAF e companhia, né? E também outro tipo de organização que a gente chama assim, punha na mesa, que é a discussão e pauta discutido com as instituições que a gente precisava. INCRA, INSS, Banco do Brasil, Base e companhia, e também Emater e companhia, né? Até, para falar melhor. Então, essas primeiras organizações, um belo dia, estava no início do Cuxiú, a gente soube que tinha a Operação Desarmamento, a Operação Mogno, né, que era, no fim das contas, verificação de tráfico de mogno, mas era mentira, era da Polícia Federal, né? E tinha trancado por completo mais ou menos em 80, não me lembro bem o período exato, mas eu sei que o Exército proibiu a venda de cartuchos pólvora na nossa região aqui. Era no início do GETAT. Me parece que foi fevereiro de 80, o início do GETAT, né? Me parece. Pode verificar depois. Então, para, diz eles, para pacificar na nossa região. Mas só aconteceu para nós, né? É claro que naquele tempo todo poceiro tinha uma regra entre nós, né? Que para poder sobreviver lá na mata, tu tinha que ter no mínimo 3 cartuchos, um pacotinho de sal e 2 pratos de farinha. Aí o cartucho era principalmente para ter a caça, né? A principal fonte e naquele tempo, eu tenho quase certeza que na mata tinha mais proteína em carne e castanha, né? Do que o que pode produzir uma vaca por hectare em carne. Eu tenho quase certeza, né? Um dia ainda vou calcular isso aqui, porque estou vendo agora, estão publicando muita coisa sobre essa questão da produção natural da mata, né? Porque naquele tempo a gente não tinha. Sim. Aí foi proibido cartucho. E agora? Nossos cartuchos, como que a gente vai fazer? E o cartucho acho que Companhia Brasileira, CBC, de cartucho, me parece que chama CBC, tinha o fundo do cartucho, era 3T. Aí chamava até uma cara branca e tinha escrito 3T, que devia ser o tipo de chumbo, o tipo de pólvora, não sei. Aí, nas conversas, tu tem teus 3T, tem teus 3T, né? Aí o homem me disse, mano, a gente não tem mais.
cartucho para sobreviver na mata, né? Mas era principalmente para caça. Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa que tu traga para nós 1 quilo de enxofre, e era muito enxofre, se compra em qualquer lugar, e um bocado de pacotinho de bicarbonato. Aí levei para lá para o Cuxiú. Aí me explicaram que dava de fazer pólvora com carvão de um pau bem mole, tipo imbaúba. Aí fazia carvão, misturava, me lembro muito bem naquele tempo, eles falavam 1 litro de carvão, bem virando pó, misturar com 200 gramas de enxofre e uma colher de bicarbonato por cada litro desse aqui. E aí, conversa vai, conversa vem, nós testei e tudo. Aí, numa hora, o Almir fala assim um negócio interessante que até hoje ele me marcou. Tá vendo esse aqui, esses 3T nossos? Não é só para a gente poder comer caça, é também para defender a nossa vida, mas defender também nosso projeto. Tá vendo aqui? Tá escrito 3T. Aí de cima aqui, 3T o quê? Ó, olha aqui, terra, trabalho e teto, né? Aí virou nosso programa 3T, né? Inclusive nas comunidades que já de base e tudo, a gente falava nosso 3T. Então, a caminhada para chegar nos 3T, era tipo a nossa gíria, né, interna, a gente falava isso aqui. Aí 40 anos depois, eu leio esse artigo lá do Vaticano, que o Papa, nosso Francisco, está sendo acusado de comunismo porque defende que o campesinato tem que ter seu 3T, que é teto, trabalho e terra, né? Aí eu escrevi esse artigo exatamente lá no livro, eu chamo dos nossos santos de morte matada, né? Se não me engano, esse livro é escrito por filho e filha, parente, amigo das pessoas que foram assassinadas na nossa região. Se não me engano, são 16. Desses 16, eu li o livro assim com muita atenção, principalmente escrito por filha, irmãos, né? Eu conheci aqui muito bem, só um que não conheci, que me lembro do acontecido, né? Avelino Ribeiro, lá de Rurópolis. Eu não conheci ele. Todos que estão citados nesse livro, eu conheci. Inclusive, eu tive nessa luta toda 34 amigos assassinados nessa região, onde a gente sabe a data do assassinato, quem mandou matar, quem matou, com os tristes números de toda essa história dos mais de 1000 assassinatos que teve, parece que se conta na ponta do dedo o número de inquérito, de processo e etc. E da nossa região, quase todos os processos, inclusive dos massacres, terminaram com crime prescrito, né? Princesa, como aqui Aubá, todo do Gabriel Pimenta e companhia, Paulo Fontelli, e aí vai, né? Na nossa região que eu conheci aqui, foi 3 advogados, né? 3 religiosos, inclusive o padre José Mnon foi assassinado aqui, mas ele é filho daqui, e um mês antes do assassinato, ele participou comigo
lá em Belém do Tribunal da Terra, né? E na volta ele passou por aqui e ficou uma noite em casa para continuar. Aí um mês depois mataram ele, né? Lá em Imperatriz. Então, Mano, esse aqui, o famoso 3T, né? Que certo. é, no fim das contas, nosso programa até hoje é esse aqui, né? Vamos dizer assim, a reforma agrária, vamos falar sobre isso aqui, não é só a terra, mas é a terra com condição de preservar os recursos naturais que tem, né? E de ter sistema de trabalho, sistema de produção que sabe justamente respeitar, vamos dizer, o meio ambiente onde a gente viver e poder deixar essa terra para outra continuar, né? Essa aqui e aí, claro, não reforma agrária não é só a terra com todo o meio ambiente e recursos naturais que ela representa. É a casa onde a gente mora, né? Mas a casa que tem também, geralmente, uma comunidade, que tem uma escola, que tem uma igreja. Debaixo desse teto também a segurança, né? Portanto, a saúde, por exemplo, as primeiras comunidades que fazia caixinha para resolver coisas de saúde entre eles, né? É, e é também o trabalho é trabalho que é terra de trabalho, é o trabalho que a gente faz, mas o que é? É principalmente para o sustento da terra, o sustento da casa, o sustento da família. Portanto, por natureza, o campesinato automaticamente vai produzir um sistema diversificado. Se ele está com a cabeça poluída de uma produção só, né? Essa aqui é porque é poluída pelo latifúndio, eu chamo até de, hoje aqui, do agromilício, né? Agrofacção, a gente poderia dizer, na nossa região aqui, né? Até hoje, né, como eles sonhavam naquele tempo, esses 3T, até hoje é o programa do campesinato na nossa região, né, que é tudo que a gente vê de programa poderia se resumir. Então, eu acho que era as mulheres, né, escutando a história que tinha o negócio de fazer a pólvora e tudo. Não, a gente só precisaria de 3 ministérios, né? O Ministério da Terra, o Ministério do Teto e o Ministério do Trabalho e pronto, né? Tudo é concluído aqui, né? E esse aqui é nosso plano também para o campo e a cidade, falava isso aqui, né? Então, então esse aqui, esse 3T até hoje me reativou, vamos dizer, por causa desse tempo todo, me reativou na cabeça que a gente tem que fazer muita propaganda para esses 3T, né, que é a natureza do campesinato, e essa aqui. E no fim das contas, a gente vê hoje, se a gente quer ver, por exemplo, que os índios falam da mãe natureza, e falam da terra sem mal, né? A terra do bem viver, né? Que é a expressão deles. Também, esses 3T que tem que funcionar. Então, gente, vocês devem estar ouvindo aí também o barulho de um trem, um apito. Esse apito é do trem. O mano mora aqui perto também da estrada de ferro Carajás, que é por onde passa os trens da Vale, saqueando o povo brasileiro todo santo dia. Né? E são mais de 24 trens passando, né, mano, pra lá e pra cá. Aqui tem, se não me engano, 8 trens por dia que passa, carregado, estou falando, né, que desce para São Luís. o porto de Itaqui, né, de 330 vagões, hoje, 330 vagões, transportando cada vagão 99 toneladas de ferro, a no mínimo 62%
de ferro. Estão começando a iniciar, tu viu agora, a segunda ponte, né, que vai ter agora uma ida e uma volta, duplicar essa ferrovia. E até hoje, faz 20 anos que eu moro perto da ferrovia. Quando perguntaram aqui no comitê da ponte, que a gente chama, porque estamos muito influenciados porque vai acontecer aqui, aí quando me perguntaram, mas sobrou muita coisa para São Félix? Sobrou muita coisa. Para nós, a única coisa que sobra para nós dessa ferrovia é o apito do trem. Aí com uma ponte, com duas pontes vai ser 2 apitos, porque de fato, não é, pode ser que vai ter um pouquinho de trabalho agora, mas daqui 3, 4, 5 anos, quando acabar a ponte, pronto, acabou. E vai sobrar o que para nós aqui, né? Os canteiros de obra e as instalações do povo, quantas pessoas vão trabalhar, estão falando que vai ter mais de 15 mil que vão trabalhar aqui, né? Vão se alojar onde? Aqui, perto dos canteiros. O que vai acontecer com essas famílias que vão vir? Vai ter escola suficiente? Não tem nenhum hospital aqui, desse lado, né? Diz que vai ter compensação. Bom, por enquanto, durante 10 anos, não teve 20 anos que eu moro aqui, não vi compensação nenhuma desse lado, né? Só nada, muita, né? Confusão, né? Então, o ponto é tão estreito que se uma bicicleta furar o pneu em cima da ponte, pronto, a ponte está bloqueada por 2 horas, 3 horas. Qualquer coisinha que acontece nessa ponte e essa aqui. É um problema, né? Então, gente, essa é a realidade também aqui nas periferias de Marabá, né, por onde passa a estrada de ferro Carajás, e que, como o Mano falou muito bem, né, o que fica para as populações é o barulho, né, o apito do trem, o barulho do maquinário, né? Então, Mano, tu estava falando sobre o 3T, até a Vale interromper a gente, né? Como essa formulação ela está atual, né? Tu já falou que ainda hoje ela vale, né? Como é que ela chega na cidade, né? Porque a gente tem um déficit habitacional, de trabalho, né? Nesse artigo mesmo tu falava um pouco, né? De como é que ele chega também. A grande questão, no fim das contas, é como essa ideia da reforma agrária completa, dos 3T, pode chegar também na cidade, né? Eu acho que desde o início teve um pensamento interessante. Temos que quebrar para vender coisa mais barata para a cidade e conhecer melhor a cidade. Temos que vender nossos produtos de qualidade diretamente com o consumidor da cidade. Gostaria de relembrar que na nossa região, eu vi, inclusive em Marabá, né, as primeiras feiras, a feira de contato direto, não de intermediário, né, direto do produtor para o consumidor, foi aqui na Velha Marabá, faz mais ou menos uns 15 anos atrás, com uma stand, etc. E está começando hoje. Eu acho que, num primeiro momento, talvez nós, o campesinado, tem que pegar a cidade pela barriga. Uma expressão que a gente poderia dizer assim, pela qualidade do alimento que a gente tem, que é a primeira necessidade de qualquer vida, o alimento de primeira qualidade. Mas também quebrar a distância que se tem em certas organizações nossas. Eu chamaria assim, um desafio muito grande de criar uma relação campo-cidade no nível sindical. Eu nunca vi gente, por exemplo, do sindicato dos ferroviários, junto com alguma coisa
que possa acontecer. Eu já vi em alguns seminários assim do Fórum da Grande Carajás naquele tempo, né? Mas era muito de leve. Então, essa organização Campo Cidade, que foi um momento bastante forte no nível das mulheres, né? Ela tem que se transformar de uma maneira muito forte no nível sindical e político, né? É, eu acho que essa aqui é um grande desafio para nós, dessa relação campo-cidade, que pode começar com a barriga, né? Mas tem que terminar com. Nós não vamos conseguir nossa hegemonia territorial se a gente não consegue também ter uma aliança de companheiro dentro da cidade, né? E ainda eu vejo muita gente, é, até operária e tudo, falando de invasão de terra, do MST, não sei o que, defendendo o agromilício, como eu já falei, é impressionante, né? É impressionante o pouco atendimento. E essa semana escutei um negócio incrível, um grande ponto lá jurídico, não sei o que foi convidada para falar, provavelmente, contra o MST, no CPI do MST, e ele falou uma coisa assim, impressionante. Ele falou que é, ocupação, quando é para defender a Constituição de 88, a nossa Constituição, não é invasão, né? É realmente impressionante. Pode ver, está dentro das nossas redes, eu posso te passar depois. Um cara eu acho que mais velho do que eu, né? Jurista de alto nível, ele cita inclusive o que ele é, para falar isso aqui no CPI do MST, né? Na cara do Salles e companhia. Eu acho isso aqui, do ponto de vista assim, do ponto de vista, chamaria assim, publicidade e entendimento, isso que temos que chegar na cidade. A cidade vai ter comida mais barata, né, e de qualidade, na condição de defender a reforma agrária. Porque, se tu vê, que passa para fora, a gente nunca contou quantas toneladas já contou quantas toneladas de ferro, né? Mas quantas toneladas de, de, de milho, de soja, vão direto para fora. Por sinal, vai quase tudo para a Europa ou outro país, vocês podem reparar. Não é na Europa, milho não é comida de gente, e soja é desconhecida. Completamente, é uma planta desconhecida na Europa, né? Milho é comida de porco, galinha e gado, né? Não é comida de gente, não. Agora, devagarzinho, alguns lugares estão incorporando também o milho na comida e óleo de soja. Mas quando vim para cá, em 75, milho era milho e soja não era conhecido como comida de gente, não, mas de animal. Então, é isso aqui, né? O grande sonho do campo e cidade junto, porque eu acho que só vamos ganhar nosso território o dia que a gente vai ganhar também a nossa cidade, porque no nosso território ainda, né, na nossa mata, nesse território ainda tem muita onça e cutia. E para as cutias vencer as onças não vai ser fácil, não, né? Então, o grande desafio é esse aqui, mas um dia vai acontecer. Não te
Agora, essa aliança campo-cidade aí que vai ser o segredo, né? O segredo, a gente já fez muita coisa por aqui, na nossa geração, né? Todo esse povo agora que está no de educação do campo, que está na direito da terra, que está no IFPA, que está, que a grande maioria vem do campo, né? Mas eu acho que está na hora de eles voltar no campo, assumindo o sindicato, assumindo as cooperativas, assumindo organização nova, que a gente nem imagina. Por que não construir como na Europa tem cooperativa de banco, né? O crédito agrícola é uma cooperativa de crédito, né? Mas montada e não pense que é pequeno, não. Quando vim para cá, em 75, era o maior banco da Europa, né? Do ponto de vista, era o crédito agrícola, que é uma cooperativa de crédito. Então, por exemplo, antes de vir para cá, quem nunca vi aqui, eu trabalhava numa cooperativa de utilização de material em comum. Máquina grande, potente, mas que pertencia tinha cota parte, cada cooperado tinha cota parte desse material para colher trigo e etc. Eu consertava essas máquinas, né? Ainda não tem aqui, cada um ainda estamos eu acho que a penosidade que tem no campo do trabalho, principalmente aqui com o sol que tem e tudo, o suor se aprende muita coisa aqui pelo suor, né? Que eu chamo inclusive o saber quente nosso, né? Eu acho que essa aqui precisa ter mais facilidade de trabalho para transporte, se me dá um machado, um motosserra para cortar um pau que eu preciso cortar, é claro que eu vou pegar a motosserra, né? Então, essa dificuldade do trabalho da terra e tudo está tão bem mecanizado hoje na condição de respeitar justamente dentro do sistema de produção e do conhecimento do campesinato, né? Na nossa região tem muita coisa para inventar ainda, né? Para vocês jovens inventar, né? Expulsos pelo sistema latifundiário ou fugindo dele, os sem terras quiseram fazer do seu jeito uma nova terra onde corre o leite e o mel e onde reina a liberdade. Eu já sei quem é que escreveu isso aqui. E a força da sua teimosia e firmeza os mantiveram nessa terra cujas condições físicas, sociológicas eram tão difíceis. Eles têm mudado, modificado, para não dizer subvertido, o projeto oficial montado para a Amazônia, que nunca foi além de saquear os recursos naturais e ocupar o solo pelas patas do boi. Não tinha lugar para eles, a não ser como mão de obra barata, para não dizer escrava. Eles conquistaram e puseram seu lugar ao sol. Esse é um trecho, né, que tu escreveu lá no artigo, no livro Balbúrdia, Democracia e Inclusão Social, Experiências da Diversidade em Tempo de Crise. Então, para a gente ir encerrando aí o nosso episódio, né, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse lugar ao sol, né, e a contribuição camponesa, né, da luta camponesa para a Revolução Brasileira. Essa eu chamaria assim, do fim das contas, o campesinato, e acredito hoje também, por exemplo, quilombola, né, que eu não conhecia antigamente, agora conheci, fiquei conhecendo, chegando no Brasil, também cada vez mais próximo, por causa da universidade hoje e também da relação faz que se tem os territórios indígenas, né? No fim das contas, se a gente repara, somos donos de 3 saberes, né? Que já falei né? Que é o saber
é o saber experimentado, o saber suado, que a gente aprende que eu chamo o saber quente, né? O saber quente que a gente aprende no dia a dia, no dia a dia. O segundo, que a gente aprendeu com o vizinho, o dentro da família, depois na escola, hoje na universidade, eu chamo de porque a gente precisa, coisa complexa, a gente precisa, a ciência ajudar a gente. Então a universidade eu acho que grande parte da nossa universidade a gente conseguiu também invadir um pouquinho a cidade. Aí eu chamo isso aqui, esse saber frio, né? Frio porque está no ar-condicionado, na biblioteca, está no livro e etc. Mas eu acho, descobri também, eu chamaria um terceiro saber, que faz parte desse povo do campo, das águas e das matas, né? Um terceiro saber que é o saber de resolver as coisas de uma maneira coletiva. Por exemplo, a primeira coisa que tu faz dentro do lote é a família, um pequeno coletivo, mas na hora que tu precisa de ajuda, tu vai na tua comunidade, né? É um mutirão, precisa de uma igreja, precisa de um bar, precisa de um campinho de futebol. Aí essa precisa, mais sofisticado, precisa do sindicato, precisa do partido político, precisa da cooperativa, e aí vai. Então, esses três saberes, no fim das contas, são os três saberes necessários para ter, num primeiro momento, o saber do sabor do alimento, que é a primeira coisa que a gente mais necessita. Mas também é o saber do sabor da vida, né? Porque se a gente pode se reunir, pode comer junto, partilhar a comida junto, partilhar também com a cidade e etc. E também o saber do sabor da vida. Eu chamaria, no fim das contas, a gente tem que oferecer para a cidade, né, o saber do bem viver, o saber da terra sem mal, né? Que esse aqui, no fim das contas, a gente precisa, né? Eu não quero o céu para amanhã como recompensa, que eu fiz as coisas boas, não sei o quê. Quero o céu agora, aqui, agora, e não para amanhã, já, agora. Agora a luta vai ser grande, né? O grande aliado vai ser agora adiante, o povo da cidade, que já está percebendo que a gente vê essas feiras, a gente vê o apoio de gente da cidade que vão apoiar a reforma agrária, né? Gente da cidade, não só advogado, mas agora professor, economista e tudo, que apoia a gente na construção da nossas cooperativas. Professor que faz relatório mostrando que um despejo nesse momento numa área que não é bandido que estão lá, é gente, jovem, velho, criança, que se alimenta, que tem teto, que tem trabalho e que tem terra, né? E essa aqui, gente apaixonada por se saber do sabor da vida, né, que vem justamente do campesinato, que no fim das contas nasceu faz 10 mil anos atrás, né? Então, não só do campesinato, eu faria assim, do povo do campo e das águas da mata, como se fala aqui, né? Então, o futuro está aí, está aí. Olha aqui, tem gente que vem aqui, né, que diz que mas teu lote é muito sujo, né?
Como está sujo? Eu não preciso de ar-condicionado, né? Boto o ventilador por causa da muriçoca, concordo, mas por causa do frio, não preciso, né? Se tu vem aqui 10 horas da manhã no verão, com aquele vento, essa aqui que é a vida. Agora eu sei que todo mundo não pode ter pode ter 3 lotes junto a um ao outro, né? Mas é muito melhor a vida desse jeito, né? Então eu acho que e outra coisa, mesmo se tu não está diretamente à terra, mas eu chamaria esse saber do sabor da vida que nasce do pessoal que vive dessa terra, que se sustenta dessa terra, que sabe que é os recursos naturais, índio, campesino do cerrado, das matas, gente que vive na beira dos rios, do mar, né? É uma vida muito melhor do que e a gente queria que o pessoal da cidade também aproveite disso aqui, pelo menos de uma comida boa, né? Certo. Então é esse aqui. Certo, então, gente, estamos chegando ao fim de mais um Vozes Populares, né? Agradecer novamente ao Mano pela compartilhar com a gente aí da sua sabedoria, das suas reflexões, das suas memórias, e dizer que os gravadores, né, as portas dos gravadores do Vozes Populares sempre estará aberto para você. E daí a gente então passa aí para fala aí, finalizando, deixando aí sua mensagem aí para os nossos ouvintes. Eu achei interessante agradecer, não. É minha obrigação de contar essa história, porque você jovem não tem ideia do que foi toda essa luta. Tu deve saber por teu pai, porque ele estava no meio dessa história toda, né? Mas tem muitos jovens que não sabem dessa história. E vai sair o e-book pela universidade daqui, mas o pessoal os professores que estão juntando isso aqui, Edma e Delma, né? Vai sair um e-book que se chama a Caminhada, que conta essa história, mas dos anos 80, né? Eu quero que seja um e-book porque eu pedi que seja um e-book e não um livro, para que não seja necessário. Hoje todo mundo tem um celular, pois então menino da escola, se quiser ler, vão poder à escola. Estudante lascado que não tem dinheiro, não vai poder, se quiser ler. Aí, com justamente essa história, início da igreja contra os militares contra a igreja, né? Que eu chamei, hoje, que Dom Orlando falava, hoje é farda contra farda, né? Aí conta essa história. E o segundo, que conta alguns casos que aconteceu aqui, né? Contar todos os casos, eu passaria o resto da minha vida escrevendo, que é Na Lei ou na Mar Nós Vamos Ganhar, que é nossa música, né? Cantada, escrita pelo Benedito Monteiro, né? Que conta justamente os casos mais graves, mas só conta isso aqui como coisa que eu vivi. Eu estava lá, e eu acho melhor contar como testemunho do que como recorte de jornais ou referência de alguém que contou, ou entrevista, né? Então, eu acho que não vai demorar muito porque já tem até a capa do livro, vou te mostrar depois, tá? Certo. Então, fiquem ligados aí, assim que sair o e-book Caminhada, a gente vai estar compartilhando aí também nas nossas redes, para que vocês tenham acesso. Não esqueça de compartilhar esse episódio e nos dizer também aí a sua opinião sobre a nossa série, sobre esse episódio que o Mano ajudou a gente aqui a entender um pouco sobre essa parte da Amazônia. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, é só procurar por Brigadas Populares, aí que vocês vão encontrar nossos perfis. Mátria livre, venceremos.